Como a gente contou no início do estúdio CBN, hoje a gente tem uma entrevista que a gente tá muito afim. Todas a gente tá muito afim, mas a de hoje, parabéns, né? Temos o prazer de receber aqui no nosso estúdio CBN a psicanalista Vera Iaconelli. Ela que é doutora em psicologia pela USP, fundadora e diretora do Instituto Gerard de Psicanálise e está lançando esse livro aqui, Manifesto Antimaternalista, Psicanálise e Políticas da Reprodução. Ei, Vera, bem-vinda. Um prazer ter você conosco de novo. Ei, queridos, estava com saudade de vocês, tá? Bem-vinda, Vera, tudo uma bem? Delícia. Bom, vamos lá, Joia. queremos te aproveitar muito aqui nesse tempo. O modelo de maternidade que praticamos fracassou. Eu entendi como uma conclusão ou um ponto de partida para a desconstrução desse modelo, que é o que você faz no livro. E eu quero começar a te perguntar o que é o maternalismo. Ótimo, Tati. Assim, maternalismo não é uma palavra que eu inventei, não. O maternalismo é um discurso ideológico próprio da virada do século XIX para o século XX, praticamente uma política de busca de ajuda às mulheres que naquele momento estavam vivendo uma maternidade tão ou mais precária do que na atualidade, né? Trabalhando nas fábricas, morando nos cortiços, nas periferias das cidades, sem condição de trabalhar o tempo todo e ainda cuidar dos filhos. Então a sociedade, na figura das mulheres de classe média alta, brancas, elas começam a se movimentar para ajudar essas outras mulheres. Então o maternalismo ele começa com uma boa intenção de tentar ajudar as mulheres a realizar a função da maternidade, tá? O problema é que já desse comecinho, Tati, as feministas começaram a perceber que tinha um problema nesse discurso maternalista, que ele parecia muito bem intencionado. Em nome deles foram feitas coisas muito importantes, no bem-estar social e também da filantropia, mas ele funcionava e funciona exatamente como a gente vê hoje um marido que chega em casa e fala: mulher, hoje eu vou te ajudar a lavar a louça, tá? Eu não tenho nada a ver com isso aqui, mas hoje eu estou de bom humor e eu vou resolver ajudar com a louça. Mas o problema da casa, da louça, dos filhos é teu, né? Não me responsabilizo por isso, eu te dou uma mão. Então, as feministas, no caso, feministas anarquistas de 1920, elas já começam a falar: escuta, mas nem toda mulher quer ser mãe, nem toda mulher quer casar, nem toda mulher quer se responsabilizar só pelos filhos. Elas já estavam percebendo que no maternalismo estava suposto que toda mulher quer e deve ser mãe acima de tudo e que a gente tem que dar uma mãozinha para ela fazer isso. Bom, então aí começa a resposta sobre o que seria o maternalismo. E por quê? Vai, Fê. Não, porque eu queria saber por que esse modelo de maternidade que nós herdamos do século XVIII não nos serve mais. Eu não sei nem se ele serviu em algum momento, viu, Boa. Fernando? Porque ele partiu do pressuposto da família burguesa, papai, mamãe, filhinho, né? E na qual a mulher ficava com a economia reprodutiva, economia de cuidados, economia doméstica ali, cuidando do marido, dos filhos, do sogro, da sogra, todo mundo. E pouco dela, e o homem seria aquele provedor financeiro que sai, vai para o batente do homem tem fim, ele volta para casa, ele descansa, da mulher é 24 horas sobre 7, né? O expediente da mulher nunca acaba. Peraí, Vera, que a gente está com uma interferência no áudio. Passou. Rolou? Tá Não, bom. já passou. Vamos lá. Desculpa, eu me desconcentrei com essa... Então, volta um pouquinho. Então, nessa divisão de tarefas, que é aquela divisão bem hegemônica, né? O homem sai para trabalhar, a mulher fica em casa. Isso aí nunca funcionou, viu, gente? Isso aí funcionou numa elite muito pequena de mulheres herdeiras, casadas com homens ricos. Mas o grosso da população feminina sempre trabalhou nas lavouras, nas periferias, nas fábricas, trabalhava na casa das outras pessoas, trabalhava dentro de casa produzindo marmita, lavando roupa. Então a mulher sempre trabalhou também, só que era um trabalho meio constrangido, assim, tipo, eu tenho que trabalhar porque não sou casada com um homem rico, um trabalho meio que tinha que ser feito ali um pouco envergonhado, né? Mas, então, esse arranjo do século XVIII, até anterior a isso, ele é um pouco falso, né? Porque as mulheres sempre trabalharam muito. O que acontece hoje, e a partir também da Revolução Industrial, onde todo o trabalho ficou mais precarizado, mais empobrecimento, né? Você vai vendo que hoje 51% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres.
né? E desses 51%, quase 15% sozinhas. Então, como é que a gente pode estar em dois lugares ao mesmo tempo? Quem que cuida da criançada se a gente está no espaço público, está cuidando da família, vai criando um sistema de pirâmide, onde a gente vai ter que usar os serviços de outras mulheres, a ponto de que tem uma criançada aí que não tem ninguém que possa olhar por eles. Sim. Né? Isso é muito legal. Todo o livro da Vera, ela faz esses marcadores que são muito importantes, né? Quando a gente fala as mulheres, não existe uma massa hegemônica de mulheres, né? Mulheres são muitos tipos, muito diferentes. Ou mesmo quando a gente fala a gestante, a grávida, né? Também são muitos tipos de grávidas e tal. O bebê, muitos bebês de acordo com gênero, de acordo com identidade, de acordo com classe social importante, né? De acordo com marcadores raciais. E eu gosto que você vai examinando como é que a mulher, o ser mulher e o corpo da mulher foram sendo interpretados pela ciência, pela religião ao longo do tempo. Você diz que essas interpretações elas vão mudando e os lugares sociais das mulheres também vão mudando. Mas a mim me parece que eles sempre servem ao mesmo fim, ou a fins muito parecidos. Eu queria um pouco te ouvir sobre esses fins e sobre essas transformações. Então, a gente sempre pensa que a ciência ela é isenta, mas a ciência ela é feita por cientistas, né? Os cientistas, e geralmente homens, mas sempre ela está atravessada por sujeitos cujos discursos estão atravessados pela época, né? E para justificar isso que eu falava antes, né, das mulheres, como é que a gente vai justificar então que as mulheres fiquem no âmbito doméstico e os homens no âmbito público e as mulheres não saiam à rua, enfim. Moralmente, Vera, isso é o pouco certo, que deu uma porque... picotada aqui, mas você dizia, aos homens cabia o espaço público, eles saíam para a rua, eles iam trabalhar, lá, e a realidade das mulheres se limitava ali ao espaço doméstico. E como é que você força a mulherada a ficar em casa? A mulher que teve em algum momento uma certa liberdade de circulação, né? Você vai ter que convencer ela de várias formas. Então você vai poder usar a ciência, dizendo, olha, isso é da natureza feminina, é o instinto materno. Você vai usar a moral, não, isso é o certo, é o que está escrito na religião, né? Você vai usar a estética, né? É mais bela a mulher, é aquela que de verdade é a mãe, né? Então são forçadas, são interpretações que vão forçando e justificando e também sendo compradas pelas mulheres como valores. As mulheres vão se identificando com este valor. Eu não vou poder me estender muito aqui, mas no livro eu vou desenvolvendo como, historicamente, isso muda, isso não está escrito na pedra. A depender do período histórico, o lugar da mulher e da maternidade são muito distintos. E é muito importante a gente saber em que período que a gente está, que discurso sobre a mulher e o feminino a gente está comprando hoje, né? E o nosso é esse, instinto materno, feita para ser mãe, recatada e do lar, bela e recatada do lar. Você analisa alguns conceitos psicanalíticos e aí separa o que é teoria psicanalítica e o que é a contaminação do teórico pelo contexto social da época, não raramente cheio de misoginia. Como é que a psicanálise contribui para a construção desse maternalismo? Isso, perfeito, Fernando. Porque assim, a gente tem que entender que esse discurso maternalista, que hoje encontra oponentes, né, ele era hegemônico e a psicanálise ela surge exatamente nesse período que o Freud está escrevendo o Complexo de Édipo, a sexualidade, toda a discussão do Freud, clínica, o atendimento às histéricas, enfim, se dá em pleno maternalismo. E o texto dele, e eu tentei mostrar isso com vários exemplos, né, reproduz isso fielmente. E eu entendo isso, o Freud é um homem, né, comecinho do século XX, que está um gênio, mas também capturado pelos discursos da sua época. E eu vou tentar mostrar isso ali, tem algumas partes que eu confesso que eu acho até um pouco debochadas e engraçadas, mas tudo bem, porque quando a gente ama muito, a gente até pode bater um pouquinho, né, que eu adoro o Freud, obviamente, dediquei a minha vida a estudá-lo, mas é importante, para até fazer jus ao Freud, porque ele é um cara que
que ele realmente mostrava de onde vinha o pensamento, o andaime do pensamento dele, toda a montagem, e ele se autocriticava, e os textos, ele fazia as notas de rodapé, falando, agora eu não penso mais assim, não penso mais assado. Mas o problema é que a gente ainda reproduz esse Freud hoje, é um escândalo, né? A gente tem ainda pessoas que reproduzem frases do Freud como se não tivesse passado 120 anos, né? E reproduzindo na escrita, reproduzindo na fala, e se reproduzindo na escuta clínica. Então, Sim. o texto também, como a psicanálise é muito poderosa e cria mentalidades, o texto também tem uma crítica à psicanálise, trazendo ela para o século XXI, e com a questão decolonial, né? Com a questão racial, com a questão interseccional, né? Sem ser anacrônico, né? Entendendo que a época era o que era possível, mas ao olhar de hoje a gente precisa olhar e interpretar esses conceitos talvez de outra maneira. E aí eu quero te perguntar como é possível interpretar hoje os estudos do Freud que levaram a definir a histeria feminina e que paralelos são possíveis entre a histeria do século XIX e a depressão e a ansiedade, que são males desse século. Então, o Freud ele deu para a gente um método de raciocínio que é a análise, né? Então, a análise, os conteúdos podem mudar, mas o processo analítico que leva em consideração o inconsciente, a constituição subjetiva e a linguagem, eles continuam a operar. Então, se os conteúdos ficam anacrônicos, o método não fica anacrônico, porque é o método que se revisa. Então, eu brinco que a gente usa o Freud contra o Freud a favor do Freud. Porque se ele tivesse aqui, ele estaria fazendo exatamente isso, porque ele ensinou a gente a fazer isso daí. Então, por exemplo, a histeria não é histeria feminina, são as histerias, né, pensadas como uma forma de se pôr no mundo. Porque homens também sofriam de histeria, né, Vera? É bom que se diga. E vou dizer mais, Tati, o Freud ele se dizia um histérico. Ele falava, bom, é muito curioso, ele tinha quem lê o Freud vai vendo ali coisas muito interessantes. Mas, por exemplo, a gente tem a Maria Rita Kell, que é uma psicanalista, uma autora maior, né, a quem a gente deve muito e continua produzindo coisas muito ricas. Maria Rita Kell vai falar, olha, escuta, mas que outra saída tinha a mulher no comecinho do século XX, se não as conversões histéricas, para se livrar de casamentos compulsórios e maternidades compulsórias e sexualidade compulsória, que não adoecer e tentar escapar daquilo que era inescapável e que elas mesmas achavam que tinham que corresponder. Então adoeciam. Então a gente tem releituras já muito interessantes do trabalho do Freud. Tem um trecho que eu peguei aqui que é como dar conta você faz várias perguntas, né? Como dar conta das crianças desassistidas em função da fome, da industrialização desordenada e do abandono paterno. Eu queria me ater ao abandono paterno. E a gente fez recentemente entrevista aqui no Dia dos Pais e tinha um levantamento que mostrava que são mais de 110 mil crianças sem o registro do nome do pai na certidão, isso até agosto desse ano. Como que é o maternalismo com esse pai que abandona a criança, abandona a mãe? Então, eu acho que isso aí está sendo uma questão muito fundamental, porque tem uma coisa na maternidade que é muito forte, que é assim, as mulheres ficaram, né, gente? As mulheres ficaram. Os homens, muito frequentemente, por uma questão cultural, enfim... Peraí, Vera, eles, a gente está com interferência de novo. Gente, que loucura, de onde está vindo esse som? Passou. Vai, era um avião. Aqui não tem som, mas enfim, estou tentando só me eximir aí da responsabilidade também. Mas enfim, tá silencioso. Mas enfim, o que é colocado para os homens ainda, não todos, porque eu acho que os homens estão mudando, com certeza o Fernando é um exemplo dessa mudança aí do papel do homem como pai. Tropeçando todo dia. O Fernandão. Como Nossa, todos Fernando nós, né? Hilbert. Estamos juntos. Mas assim, ainda existe o homem que se divorcia da esposa e dos filhos. Ele acha que os filhos são dela, né? A pia, a louça, os filhos são responsabilidade dela. Então, quando ele se divorcia da mulher, ele se divorcia dos filhos e vai formar uma outra família de quem eventualmente ele também vai se divorciar. Então, é uma espécie de mentalidade que é exatamente o suco de maternalismo, no qual maternidade é uma questão das mulheres. Mas as mulheres têm o mérito de terem ficado. Não é pouca coisa ficar cuidando, porque alguém precisa ficar cuidando, e a gente ficou cuidando e criou todo um conhecimento e uma tecnologia para fazer isso. Então, acho que quando você diz isso, a gente tem do nosso lado
as mudanças de mentalidade que você representa, o Rodrigo Hilbert representa, o Lázaro Ramos representa, são pessoas ícones aí, homens que associam a virilidade com cuidado, não acham que trocar uma fralda tem um efeito kryptonita que vai acabar com o Superman, ao contrário, se sentem masculinos cuidadores, criando meninos cuidadores, né? Então, uma mudança de mentalidade, que a gente já tem representatividade, precisa ter representatividade para isso. Tem a lei para responsabilizar os genitores, haja o que houver, né? E a gente tem que botar isso para rodar. Agora, também tem as mulheres que cansaram de esperar. Eu não vou ficar esperando, não vou ficar pedindo, eu vou me sacrificar para cuidar dos meus filhos, porque eu entendo que o cuidado é um valor, não por causa do maternalismo, mas porque é um valor em si. Entendeu? E então, a aí gente tem que começar a mudar, né? essa mentalidade. Sim, aí elas espanam. Obviamente, o consultório da gente está coalhado de mulheres adoecidas, né? Quero um pouco falar mais sobre isso, Vera, mas antes, eu fiquei pensando, enquanto eu li o seu livro, o que é que tem a ver o fato de a interrupção voluntária da gravidez ser proibida no Brasil e o maternalismo? O aborto proibido colabora para alimentar o discurso maternalista ou se choca com ele? Como é que as duas coisas se relacionam? Então, eu coloco tanto o aborto criminalizado, né? As não condições para que ele seja realizado, mesmo quando ele é legalmente possível, o não direito à escolha, eu coloco isso dentro das políticas reprodutivas também com o descaso com as mulheres que têm os filhos depois que esses abortos foram proibidos ou porque quiseram ter. Então, é toda uma visão de que a maternidade, as próximas gerações são responsabilidade dos genitores, de preferência a mãe, aquela que nunca pode faltar. Então, tudo isso trata de uma visão no campo privado. É como se a próxima geração não fosse um assunto da sociedade como um todo, quem teve filho, quem não teve, as empresas, o Estado, fosse um assunto de ordem privada, como tudo que a gente vê hoje, né? Quer dizer, tudo é da ordem do neoliberalismo, tudo é ordem do privado, e a gente vai resolver isso no espaço privado, que é quem fez Mateus que o embale. Né? Mas, em geral, parece que quem fez Mateus foi uma pessoa só, né? Se a gente for considerar... As crianças estão nascendo da cabeça das mulheres, né? Porque eu não vou nem falar de gênero aqui, precisa de 2 para ter um filho, sempre precisou, e enquanto não formos clonados, é isso. Só que só cai sobre um do gênero feminino, né? Então a gente tem um complicador aí. Então vai se reduzindo a isso, e a saída tem sido também só chamar os homens às falas. Não é só isso, gente. Isso ainda a gente está no âmbito privado. A gente tem que pensar nas empresas, a gente tem que pensar no Estado, porque a resposta desse descalabro, desse colapso da maternidade, tem sido o déficit demográfico. Estão nascendo menos pessoas do que a reposição necessária. Pois é, aí a gente tem números. 37% das mulheres brasileiras em idade fértil, o que significa dizer dos 15 aos 49 anos, não pensam em ter filhos em nenhum momento. 81% delas não pensam em ter filhos pelo menos nos próximos 5 anos, considerando que esses são dados de 2019, se eu não estou enganada, de uma pesquisa global feita por uma gigante farmacêutica com apoio da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia e do Think About Needs in me ajuda, Fê? Contracepção. Pronto, é isso aí, em português. O que eu quero dizer com esses números, Vera, o que eu quero te perguntar é o seguinte: essa queda de natalidade tem sido assunto no mundo inteiro, em várias sociedades, em vários países, inclusive assunto de Ministério da Fazenda, né? Porque a gente precisa saber como é que um bolinho de jovens contribuindo para a Previdência vai sustentar um bolão de velhos que se aposenta. A China é isso, né? Exatamente. Eu queria saber se você acha que esses números, que esses dados podem representar uma resposta, podem indicar uma rejeição em relação ao modelo de maternalismo ou de maternidade que a gente pratica hoje. O que é que você tem ouvido na clínica de mulheres que têm filhos e de mulheres que não têm em relação a isso?
Então, o desejo da gente, ele nunca é solto, né, no espaço. Desejo ter filhos. Então, nos anos 50, a gente desejava ter 6 e agora a gente deseja só ter um ou nenhum. Não, o desejo ele está sempre atravessado pelas condições de realização dele, né? E o que a gente vê, que é muito difícil, acho que só na clínica que a gente consegue escutar um a um, quem simplesmente não quer ter descendência, e ok, não tem nada de errado nem de esquisito nisso, simplesmente eu não quero ter filhos. E quem não quer esta maternidade, porque a maternidade de hoje é uma escolha impossível entre cuidar de alguém e deixar de cuidar de você, cuidar de alguém e não ter uma carreira como você gostaria, cuidar de alguém e ser penalizado de inúmeras formas, né? Então, as pessoas, fica difícil distinguir, mas na clínica a gente consegue escutando, quem que está fugindo de um tipo de maternidade maternalista ou quem que simplesmente não quer ser mãe. Porque às vezes com muito sofrimento a gente ouve. Uma vez, Tati, eu ouvi uma coisa assim que eu nunca vou esquecer. Uma mulher gari. Ela gari, estava numa instituição, eu estava atendendo ela, e ela falava assim, olha, eu estou grávida, eu vou entregar esse bebê para minha mãe, que mora no norte, porque eu sou gari, eu vivo uma vida muito difícil. Gari, ela estava desempregada, tá? Nossa. E ela falou, mas eu queria muito, muito cuidar desse filho, eu queria muito ser mãe, mas eu não posso oferecer para ele a vida que eu levo. Aí é uma situação extrema de vulnerabilidade, mas Dura você veja, demais. ela queria ser mãe, mas não tinha condição nenhuma. Agora, não é só isso, a gente vai ver isso em todos os estratos sociais. Porque uma pessoa que quer ter uma carreira, que é o que começa a aparecer nos anos 1960, as mulheres sempre trabalharam, mas a partir dos anos 60, as mulheres querem ter carreiras. Elas não querem mais ter aquele trabalho envergonhado, elas querem ocupar os postos que os homens ocupam, se sustentar, não precisar casar, enfim. Só que vai ficando inconciliável. Vai ficando inconciliável de A a Z, desde a mais absoluta pobreza até a riqueza, a maternidade sempre atravessa, sendo uma perda só para a mulher, né? Porque que seja uma perda para os homens, para as mulheres e um pouquinho para cada um na sociedade, para as empresas, para o Estado, a gente consegue entender, né? Porque nós precisamos de uma nova geração, nós eventualmente queremos ter filhos, mas ser só nas costas das mulheres, simplesmente elas estão fazendo uma espécie de greve de útero, quer queiram, quer não. E Quer aí eu queiram, queria. quer não. Agora, Vera, tem uma coisa interessante que é que você fala sobre as mães padrão ouro. E que muitas vezes delegam Uhum. boa parte da maternidade a cuidadores, são as babás que a gente sempre vê. E muitas vezes aí ela é tida como uma desnaturada. Mãe é substituível? Nossa, que pergunta. Vai Então, ficar olha, meia hora para Vera agora. Bárbara. Valendo. É porque cada pergunta de vocês são 3, mas vamos lá que eu estou adorando, gente. Mães padrão ouro foi uma expressão que eu usei para dizer que quando a gente fala que a maternidade é sagrada, linda e maravilhosa, e nós amamos as mães, na verdade, a gente está falando de mulheres brancas de classe média alta, casadas, cisgênero, heterossexuais, e que pariram, tá? Genitoras. Conforme você for tirando esses elementos, a mãe adotiva, a mãe negra, a mãe periférica, a mãe lésbica, a mãe transexual, aí já vai decaindo e elas vão sendo consideradas mães de segunda classe, porque o nosso padrão é um padrão de uma reprodução de uma certa parte do tecido social, e vocês já viram isso na boca de vários políticos falando atrocidades nesse sentido, tá? Na verdade, quanto mais alto o nível social, mais as famílias, eu nem diria as mães, porque isso como não é responsabilidade só da mãe, mas da família, a família contrata uma pessoa de uma classe mais baixa, que provavelmente lá no fim da pirâmide não vai ter com quem deixar o filho, tá? Só que para disfarçar um pouco esse arranjo e manter a ideia de padrão ouro, desde a época do Império é que se diz mãe só tem uma. Para a gente não confundir a mãe padrão ouro com a babá, que é uma figura que, infelizmente, não recebe o lugar de prestígio, e eu diria até de amor que ela deveria receber, né? Então é a tia Anastácia lá cuidando de Pedrinho e Narizinho, sempre tirando sarro da cara de tia Anastácia, que provavelmente não tinha CLT, mas ficava lá cozinhando dia e noite, não tirava férias nem nada. Mas é uma figura amada e odiada, desprezada e subalternizada, né? Então, para não misturar essas mães, aí vem a história do mãe só tem uma, para não confundir. Isso é muito sério, gente, é muito sério. Não tem problema nenhum ter babá,
Não tem problema. Eu não fui criada por babá, mas muitas pessoas foram do meu nível. Eu sou uma mulher branca, enfim, de classe média alta. Não tem nenhum, desde que nós tratemos elas com todo o respeito e consideração e justiça que elas merecem, Sim. porque elas estão criando os nossos filhos, estão trazendo uma outra cultura para dentro da nossa casa, uma cultura que tem que ser valorizada. Ai, mas ela fala errado. Não, meu senhor, ela não fala errado. Ela fala como fala o pessoal do grupo étnico dela, da comunidade de onde ela vem, que é muito bom que teu filho saiba o que é a outra parte da população, tem que valorizar, tem que respeitar, não pode mandar embora como se não estivesse fazendo um trabalho de primeira necessidade dentro de uma casa. É outra história, história que está em jogo aqui, mas eu acho que aí é outro capítulo. Vera, falar em outro capítulo, o tempo voa. Eu tenho mais uma pergunta para te dizer. Eu tô aqui correndo o risco de tomar uma broncona da Janaína, mas eu vou pedir para você esperar um pouquinho. A gente vai para o Repórter CBN e arremata essa linda entrevista na sequência, tá bom? E eu tenho uma gravação, então eu vou precisar sair. Agradeço muito, parabéns pelo trabalho, adorei o livro. E até uma próxima, um grande beijo. Beijo, querido. Vamos para o Repórter, então a gente segura a Vera Iaconelli para uma perguntinha de arremate da nossa entrevista depois do Repórter CBN. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Sexta-feira, 29 de setembro de 2023. O secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, afirmou que a pasta busca conforto jurídico para que as Forças Armadas possam ajudar na segurança pública. Capelli disse ainda que tudo o que se refere às Forças Armadas está contaminado pela polarização política no Brasil. As informações são do blog da jornalista da Globo News e comentarista da CBN, Andréa Sadi. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro marcou para o dia 27 de outubro a primeira audiência de instrução do produtor de TV, Bruno Rodrigues, e do garoto de programa, Geander Vinícius, acusados da morte do ator Jeff Machado. A audiência de instrução é uma das últimas etapas processuais antes da decisão do juiz sobre encaminhar ou não o caso à júri popular. Mais uma vítima do atropelamento proposital durante um evento em Juiz de Fora, em Minas Gerais, recebeu alta hospitalar. O homem de 43 anos ficou quase 20 dias internado, passou por cirurgia no joelho. Uma outra vítima e o motorista que cometeu o crime ainda estão internados, ambos em estado grave. A Polícia Civil investiga o caso e já confirmou que o homem utilizou o carro como arma, com a intenção de atingir várias pessoas que estavam na festa. 2 pessoas morreram. A Agência Reguladora dos Estados Unidos atualizou o rótulo do medicamento Ozempic para incluir um alerta sobre relatos de obstrução intestinal. As queixas têm surgido em uma parcela pequena dos pacientes, ao passo em que o remédio, oficialmente indicado para o tratamento de diabetes, se popularizou pelo uso para perda de peso. No horário de Brasília, 4h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. A gente retoma a nossa conversa com a psicanalista, doutora em psicologia, Vera Iaconelli, que está lançando o Manifesto Antimaternalista, Psicanálise e Políticas da Reprodução. A gente já conversou bastante, mas eu não posso deixar você ir embora sem te perguntar o seguinte. No livro, há muitos indicativos que o modelo de produtividade neoliberal em que vivemos tem muito a ver com isso tudo que a gente estava falando aqui, né? Sobre o modelo maternalista que a gente tem hoje e que é insustentável. Aí eu te pergunto, a igualdade na divisão de tarefas, na economia reprodutiva, na economia do cuidado, é possível nesse modelo atual, Vera, nessa realidade neoliberal, cujas exigências são justamente o que provocam a desigualdade e sobrecarrega as mulheres?
Qual é a saída pra gente? Então, é muito difícil, porque inclusive tem uma coisa que a gente nem citou, a experiência de quem, no caso, quando a maternidade é biológica também, né? A experiência de quem gestou e pariu, ela não tem como ser compensada igual a de quem inseminou, né? A gente tem 1 ano aí de corpo colocado nessa conta. E a gente vem de uma mentalidade atual de Estado cada vez mais enxuto, e cada um por si e ninguém por todos, e além de uma ideia de meritocrática também para a maternidade. Então, se você conseguiu fazer tudo isso, é mérito teu, não tem nada a ver com as condições nas quais a coisa se organizou. A gente tem uma competição ferrenha entre homens e mulheres no campo de trabalho, e no fim, a cabo, o que a gente vai vendo é que a maternidade fica cada vez mais isolada, solitária e difícil de ser dividida igualitariamente. Eu traria aqui um exemplo, Tati. As pessoas começaram a falar em guarda compartilhada. Sim. Há um tempo atrás era impensável. As mulheres falavam, imagina que fazer guarda compartilhada. A guarda compartilhada, ela foi uma exigência muito frequentemente dos homens para não pagar pensão. Não foi queremos nos responsabilizar pelas crianças, nós não queremos pagar pensão. Quero cuidar desse filho. Exatamente. Então, tem questões ali muito que parecem muito legais. Vamos chamar os homens às falas, sabe? Mas não é só isso, não é só no âmbito privado. O Estado tem que comparecer. Nós temos que pensar formas e leis que façam a coletividade se responsabilizar pelas crianças, né? Eu acho que o neoliberalismo é a cereja do bolo que vem fazer do maternalismo uma das formas de colapso da maternidade na atualidade, sim. De maneira a individualizar esse cuidado, como você dizia, né? Primeiro a mãe, depois, quem sabe, a mãe e o pai, ou a mãe, enfim, mas sempre uma mãe. E depois, se der, como um projeto o privado Estado, e individual. as empresas, quer dizer, a coletividade, né? E um projeto individual, né? A mãe solo como um valor, assim, tipo, eu fui, conquistei, né? Porque é quase um projeto privado. E a guerreira, veja como isso cola nas mulheres, elas vão se matando para serem as guerreiras, para dizer que elas conseguem. Porque a ideia neoliberal é isso, eu consigo 100%, não existe o impossível, eu estou 100% em todos os lugares. Se eu não dormir, eu vou vencer, né? Se você não venceu é porque você dormiu demais. Então, e a performance. A performance também é terrível. Você não quer mais só ter um filho, você quer um filho que seja CEO de uma empresa, que fale mandarim com 5 anos de idade, né? Então, isso assombra todas as classes. Quem consegue oferecer isso para um filho e quem acha que não oferecendo isso para o filho está prejudicando ele. E rapidinho, qual é a saída que a gente tem? Falar muito sobre isso, mudar esses valores, exigir muita coisa do Estado e das empresas, lutar pelos nossos direitos, mas eu acredito que a gente só muda quando a gente entende o que tem que ser mudado. É que nem a questão racial. Sem letramento, sem sensibilização e sem leis e sem reivindicação, a gente não sai do lugar. Perfeito. Vera Iaconelli, psicanalista, doutora em psicologia pela USP, fundadora e diretora do Instituto Gerard de Psicanálise, está lançando pela editora Zahar Manifesto Antimaternalista, Psicanálise e Políticas da Reprodução, um livrão super denso, daqueles livros que eu digo que são para ser estudados, não são simplesmente para ser lidos. Você vai dar uma cabeçudada ali em alguns conceitos, e aí a hora que você pensa, você fala, pô, não é que a Vera, isso aqui faz sentido, hein? Eu vejo um monte disso aí pela minha vida, pela vida das pessoas que estão ao meu redor e sobretudo pelas notícias que a gente dá aqui todos os dias. Vera, é sempre um prazer te receber aqui. Venha sempre. E obrigada por hoje. Sucesso. Mais sucesso com o livro, que eu já estou vendo que está fazendo maior sucesso. Eu agradeço muito. Convidando, eu faço qualquer coisa para estar aqui, porque vocês são ótimos. Obrigada, viu? Um beijão. 2 dicas. Podcast O Caso das 10.000, da Ângela Boldrini e da Carolina Moraes, que contam o caso do maior processo por aborto da história do Brasil, envolvendo quase 10.000 mulheres, uma coisa horrorosa. Outra dica para você que está no Rio de Janeiro, sexta-feira, últimas apresentações, se não a última, da peça A Origem do Mundo, com a Luísa Micheletti. Tudo, o podcast e a peça, tem muito a ver com o que a gente conversou hoje aqui com a Vera.